Clara nasceu em uma manhã chuvosa de inverno, no interior de uma cidade marcada por tradições antigas e raízes profundas nas touradas. Desde os primeiros dias de vida, os médicos alertaram sobre suas limitações. Ela não falaria, não andaria como as outras crianças, e sua comunicação com o mundo seria um desafio constante. Ainda assim, seus olhos diziam mais do que 1000 palavras. Eram profundos, atentos e pareciam carregar a alma de alguém que já viverá muito. Desde pequena, Clara observava o mundo em silêncio, aprendendo com os gestos, com os olhares, com o som do vento nas janelas. A família, humilde, sempre esteve ao lado dela. Seu pai era ajudante de campo em uma fazenda de criação de touros, e sua mãe vendia doces caseiros na praça. Mas era Miguel, o irmão mais velho, quem a entendia sem palavras. Ele falava com ela através de desenhos, assovios e sorrisos. Miguel era seu herói. Forte, destemido, sonhava em ser peão, em enfrentar os touros mais bravos e levar o nome da família aos gritos da multidão. Clara o admirava com uma devoção silenciosa, como quem observa um cometa riscar o céu, sabendo que aquilo é único, raro e breve. Desde muito nova, Clara passava horas assistindo aos treinos do irmão no curral. Ela ficava sentada em sua cadeira, quase imóvel, mas com os olhos vivos. Quando Miguel olhava para ela e acenava antes de montar, era como se dissesse, "Isso é por você." E cada vez que ele dominava um animal, o sorriso orgulhoso dela era sua maior recompensa. Apesar de não poder falar, Clara gritava dentro de si. E Miguel ouvia. Sempre ouvia. Mas o destino é cruel com os que têm alma sensível. Em um dia ensolarado de outono, durante uma competição importante, Miguel caiu da sela. O touro golpeou com fúria, e a arena, antes cheia de aplausos, mergulhou em um silêncio fúnebre. Clara estava na primeira fila. Não gritou. Não chorou. Não moveu um músculo. Apenas ficou ali, imóvel, com os olhos arregalados, como se o mundo tivesse parado. Porque, para ela, havia parado. Após o enterro de Miguel, a casa mergulhou em um silêncio ainda mais denso do que o habitual. A ausência dele se espalhava pelos cômodos como um perfume antigo que não se apaga. O quarto que antes transbordava vida agora era apenas um espaço congelado no tempo, botas ainda encostadas na porta, chapéu sobre a cadeira, um cinto pendurado na parede com o nome dele bordado em vermelho. Clara visitava aquele santuário todos os dias. Passava os dedos por cima dos objetos, sentindo neles a presença do irmão. Era como tocar o passado. Sua mãe, Maria, parecia ter perdido o chão. Durante semanas, mal falava. Apenas arrumava a casa com movimentos automáticos, sem brilho nos olhos. À noite, deitada no sofá, chorava em silêncio, pensando que Clara não perceberia. Mas Clara percebia tudo. Não havia som que ela não ouvisse com o coração. Seu pai, homem de poucas palavras, enterrou-se no trabalho. Voltava à tarde, exausto, sem conseguir encarar a filha nos olhos, talvez porque via neles o reflexo do filho perdido. Clara, por sua vez, se fechou em uma espécie de casulo. Antes, mesmo com as limitações, ela gesticulava, sorria, apontava. Agora, nem isso. Seu olhar era distante, como quem vive em outra dimensão. Passava horas no quintal, olhando o céu, os passarinhos, ou apenas sentada em silêncio profundo. A dor havia bloqueado qualquer tentativa de comunicação. Como explicar o que se sente quando se perde a única pessoa que sabia escutar seu mundo sem precisar de palavras? E foi nesse abismo emocional que Clara começou a guardar segredos. Ela escrevia com dificuldade, mas escrevia. Em pequenos pedaços de papel, contava suas memórias com Miguel, suas dores, seus medos. Guardava tudo em uma caixa de sapato, escondida sob a cama. Era seu único grito. Seu único refúgio. A menina que nunca teve voz agora conversava com o vazio, e o vazio era o único que a respondia. As noites tornaram-se o refúgio favorito de Clara. Quando todos dormiam e o mundo parecia cessar seu ruído, ela arrastava sua cadeira de rodas até o terraço da casa. Ali, debaixo do céu estrelado, encontrava uma forma silenciosa de consolo.
Olhava fixamente para o firmamento como se pudesse encontrar Miguel entre as constelações. Uma vez, ouvirá sua mãe dizer que os bons viram estrela. E desde então, Clara acreditava que seu irmão agora brilhava lá em cima, mais forte e mais livre do que nunca. Nessas madrugadas solitárias, ela se comunicava com ele através dos pensamentos. Mentalmente, contava tudo o que havia acontecido no dia, como se Miguel ainda estivesse ali, ouvindo como fazia antes. E às vezes, o vento soprava de um jeito diferente, como uma resposta. Uma folha dançava no chão ou uma estrela cadente cruzava o céu. Para muitos, isso era caso. Para Clara, era sinal. Era a presença. Era o irmão dizendo que não a havia deixado por completo. Certa noite, ao olhar para a constelação de Órion, ela recordou de uma história que Miguel costumava contar. Dizia que os caçadores do céu protegiam os que não podiam lutar sozinhos. Você é minha guerreira muda, e eu sou seu escudo, ele dizia. A lembrança fez com que, pela primeira vez em semanas, uma lágrima escorresse do rosto de Clara, mas não de dor, era saudade, sim, mas também gratidão. Miguel continuava a viver dentro dela, como um guardião invisível. A partir daquele dia, Clara começou a usar estrelas como códigos em seus bilhetes secretos. Quando escrevia, desenhava ao lado uma pequena estrela e guardava em sua caixa. Era uma forma de selar a conversa. Uma maneira de dizer, falei com você hoje. Seus olhos passaram a carregar algo novo, uma luz tênue, quase imperceptível, mas real. A dor ainda estava lá, mas a esperança começava, timidamente, a ocupar espaço dentro de sua alma silenciosa. A arena da cidade, conhecida como o Círculo da Honra, permanecerá fechada desde o dia da morte de Miguel. Suas arquibancadas empoeiradas, os portões enferrujados e o silêncio do chão batido compunham agora um cenário quase fúnebre. Era como se o próprio espaço tivesse entrado de luto. Ali, onde antes ecoavam aplausos e gritos de euforia, só se ouvia o sussurro do vento entre os bancos vazios. Para os moradores, aquele lugar sagrado havia sido profanado por uma tragédia, e ninguém tinha coragem de reabrir os portões. Mesmo quem sempre foi a favor das touradas parecia agora dividido. Alguns diziam que Miguel havia morrido como um herói, honrando a tradição. Outros sussurravam que era hora de repensar tudo, que a arena pedirá sangue demais. A imagem do rapaz sendo jogado ao ar pelo touro e caindo sem vida havia sido filmada por dezenas de celulares e circulava em silêncio nas rodas de conversa, como um fantasma digital. E cada vez que o vídeo era visto, nascia mais uma pergunta: vale mesmo a pena? Clara passou meses sem sequer olhar na direção da arena. Sua casa ficava a apenas 4 quadras dali, mas era como se aquela construção não existisse. Era uma ferida aberta no horizonte de sua vida. Mas numa tarde em que o céu se fechava com nuvens densas, ela pediu à mãe que a levasse até lá. Maria hesitou. Pensou em negar. Mas ao ver os olhos da filha, tão firmes e decididos, cedeu. Empurrou a cadeira até os portões enferrujados. Lá dentro, tudo estava como havia ficado no dia do acidente. Clara apenas observou, em silêncio, e uma lágrima solitária escorreu por sua face. Era como olhar o túmulo de um sonho. A partir daquele dia, Clara começou a fazer esse trajeto sozinha. Com muito esforço, empurrava sua cadeira até a arena e ficava ali, na entrada, por horas. Não falava, não gesticulava, apenas sentava-se e observava o vazio como quem escuta histórias invisíveis. As pessoas começaram a notar. E, pouco a pouco, a cidade passou a falar de Clara novamente, não como a menina muda, mas como aquela que ainda visitava a arena. Como se, de algum modo, ela estivesse esperando algo. Ou alguém. Desde muito jovem, Miguel já demonstrava uma conexão diferente com os touros. Enquanto outras crianças se afastavam com medo dos animais enormes, ele se aproximava com uma calma quase hipnótica. Os criadores diziam que ele tinha sangue de toureiro, mas a verdade é que Miguel não queria apenas dominar os touros, ele queria entendê-los. Conversava com eles como se fossem amigos, estudava seus movimentos, seus olhares, seus silêncios. Era como se falassem a mesma língua. Aos 13 anos, já era conhecido como promessa da cidade. Aos 16,
ganhou seu primeiro prêmio em uma apresentação nacional. Os jornais locais o apelidaram de Leoninho del Silêncio, não apenas por sua juventude, mas por sempre entrar na arena em completo silêncio, sem provocar, sem gritar. Ele apenas olhava nos olhos do animal e esperava. Era isso que encantava o público, a elegância com que Miguel enfrentava o perigo, como um dançarino entre a vida e a morte. Muitos diziam que ele era diferente. Que não era apenas um peão, era uma alma ligada a algo maior. Mas por trás de toda a bravura, havia uma motivação íntima, clara. Miguel dizia que cada vez que ele enfrentava um touro, era como se falasse com ela. Como se, de algum modo, sua coragem pudesse emprestar forças à irmã. Antes de cada apresentação, ele se ajoelhava ao lado da cadeira de Clara, pegava sua mão e dizia: "Hoje, vou vencer por nós dois." E mesmo sem resposta verbal, o sorriso da menina dizia tudo. Era como se ela lhe desse permissão para voar, e ele voava. Quando ele morreu, a cidade perdeu seu ídolo. Mas Clara perdeu seu escudo, seu confidente, seu irmão de alma. E mesmo após sua partida, a imagem de Miguel ainda rondava cada canto da arena. Alguns diziam que sentiam sua presença ali, principalmente nas noites de chuva, quando as nuvens cobriam as estrelas. Diziam que o vento às vezes soprava com força nas arquibancadas, como se alguém estivesse correndo por elas. Diziam que Miguel ainda estava por lá, protegendo alguém. Esperando. A morte de Miguel não foi apenas um acontecimento pessoal para a família, foi uma ferida coletiva. A cidade, acostumada a vibrar com seus saltos e manobras, mergulhou num silêncio desconfortável. Os sinos da igreja tocaram sozinhos no dia seguinte, sem que ninguém tivesse pedido. Os comércios fecharam mais cedo. As bandeiras nos prédios públicos foram hasteadas a meio mastro. Pela primeira vez em décadas, a tradicional Feira do Touro foi cancelada. Era como se tudo e todos tivessem parado, incapazes de seguir em frente sem o brilho do jovem peão. Na escola em que estudava, os colegas deixaram seu armário intacto. A professora de literatura, que sempre o incentivava a escrever sobre suas experiências na arena, entrou em sala com os olhos vermelhos e não conseguiu dar aula naquele dia. Um mural foi criado com cartas, flores e fotografias. Entre elas, uma imagem marcante, Miguel abaixado ao lado de Clara, sorrindo com uma flor no cabelo. Era uma das fotos favoritas dela. E agora, estava exposta como um símbolo de amor e cumplicidade. O touro responsável pela morte de Miguel, chamado Nublado, tornou-se tema de debate. Alguns queriam que fosse sacrificado como punição, como se sua morte pudesse aplacar a dor da cidade. Outros, mais sensatos, lembravam que era apenas um animal agindo por instinto, e que culpar a criatura era transferir o peso da tragédia para onde não deveria estar. O criador de Nublado recusou-se a sacrificá-lo. Afirmou que o animal estava inquieto desde o dia do acidente, como se sentisse culpa ou remorso, algo que ninguém conseguia explicar. Enquanto todos debatiam a justiça, Clara permanecia em silêncio. Mas algo em seu olhar havia mudado. Um brilho diferente surgira nos dias seguintes, como quem carrega uma missão que ainda não pode ser dita. Enquanto a cidade afundava em homenagens, protestos e especulações, ela já começava, silenciosamente, a tecer o fio invisível que ligaria seu destino ao daquele touro. E ninguém, nem mesmo seus pais, imaginava o que ela estava prestes a fazer. A cadeira de rodas de Clara era azul, com detalhes em prata, presente de Miguel quando ela completou 12 anos. Ele mesmo a escolheu e personalizou, mandando gravar discretamente a letra TM na parte traseira, como uma assinatura silenciosa. Para muitos, era apenas um objeto de locomoção, para Clara, era um trono, uma extensão de sua alma. Mas após a morte do irmão, aquele trono parecia um cárcere. Era como se o mundo tivesse encolhido e todo o movimento fosse em vão. Nas semanas que seguiram, Clara se recusou a sair de casa. Passava horas trancada no quarto, observando a cadeira ao canto, como se ela tivesse culpa. A mãe tentava conversar, mostrar vídeos antigos dos dois, mas era inútil. Nem os olhos de Clara reagiam. A perda fora tão profunda que até mesmo os pequenos gestos, antes cheios de sentido, haviam desaparecido. Era como se ela estivesse anestesiada. Um corpo presente,
mas com a alma vagando em algum lugar entre o tempo e a dor. Foi numa tarde nublada que Clara quebrou esse silêncio. Sem dizer uma palavra, apontou para a cadeira. A mãe entendeu o pedido e a ajudou a sentar-se. Havia algo no modo como Clara segurou os braços do assento, firmeza. Ela apontou para a porta. Maria, hesitante, empurrou a cadeira para fora. No quintal, Clara pediu para ficar sozinha. Com esforço, começou a mover as rodas por conta própria. Cada metro parecia uma eternidade, mas ela persistia. Não queria depender de ninguém para seguir em frente. Era o primeiro passo, ou melhor, o primeiro giro, em direção ao desconhecido. Daquele dia em diante, Clara começou a sair todos os dias. Às vezes, apenas dava voltas no quintal. Outras, ia até a esquina e voltava. Não falava, não sorria. Mas algo nela estava em movimento. Era como se a ausência de Miguel a empurrasse, como se a cadeira que antes representava o limite agora se transformasse em meio de travessia. Aos poucos, o vazio que ela carregava começou a dar lugar a um plano silencioso, uma ideia que só ela conhecia e que, em breve, colocaria toda a cidade novamente diante da arena. Maria, a mãe de Clara e Miguel, era uma mulher de fibra, forjada na lida com a terra, com a perda, com as dores que não se dizem em voz alta. Sempre foi firme, prática, de mãos calejadas e coração discreto. Mas após a morte de Miguel, sua força começou a trincar em silêncio. Diante da filha, mantinha-se ereta, tentando transmitir segurança. Mas à noite, quando acreditava que Clara dormia, ela desmoronava. Sentava-se no sofá da sala, abraçava o travesseiro do filho e chorava baixinho, sufocando o som no tecido para que ninguém ouvisse. Clara, porém, ouvia. Mesmo em seu silêncio, era sensível ao menor sinal de dor. As lágrimas contidas da mãe pesavam sobre seu peito como o rugido de 1000 trovões. Era um choro mudo, mas que cortava o ar da casa. Maria achava que proteger Clara significava esconder a própria dor, mas na verdade, sua filha precisava ver essa fraqueza para compreender que a dor era compartilhada. E talvez, ali, se escondesse o primeiro elo entre ambas, o reconhecimento de que estavam tentando sobreviver da mesma ferida. Certa noite, Clara aproximou-se da mãe durante esse ritual secreto. Empurrou a cadeira até o sofá e simplesmente segurou a mão dela. Maria tentou esconder o rosto, enxugar os olhos, mas a filha não soltou. Com a outra mão, Clara pegou um dos bilhetes que guardava no bolso do casaco. Nele, havia apenas um desenho, 2 estrelas de mãos dadas. Maria leu, e desabou em prantos, dessa vez sem se esconder. Abraçou a filha com força, como se aquele gesto fosse capaz de segurar o que o destino tentava arrancar delas. A partir dessa noite, as duas criaram uma nova forma de se comunicar. Clara escrevia bilhetes, deixava-os na cozinha, no travesseiro da mãe, na cesta de roupas. Em troca, Maria começou a responder com pequenos gestos, um bolo de laranja favorito, uma flor colhida no quintal, um beijo silencioso na testa. Era pouco. Mas era o bastante para manter o fio da vida pulsando entre elas. E assim, enquanto a cidade ainda chorava Miguel em voz alta, mãe e filha aprendiam, cada uma ao seu modo, a reconstruir uma ponte silenciosa sobre o luto. Meses se passaram desde a tragédia, e a cidade começava a se inquietar. A arena, apesar de sua história dolorosa recente, era uma parte vital da cultura e da economia local. Os comerciantes pressionavam, os criadores queriam reabrir os portões, e os políticos, diante das eleições que se aproximavam, viam na retomada das touradas uma forma de reacender o orgulho do povo. Debates começaram a pipocar nas praças, nas rádios, nos grupos de mensagens. Havia quem dissesse que manter a arena fechada era trair as raízes da cidade. Ao mesmo tempo, uma oposição silenciosa ganhava força. Jovens organizavam protestos pacíficos, pintavam murais com mensagens de reflexão e usavam a imagem de Miguel como símbolo de sacrifício, não de glória. Ele morreu por um erro, não por uma honra, diziam alguns cartazes. E entre todas as figuras públicas e anônimas, havia uma que permanecia muda, mas cuja simples presença nas ruas começava a dizer mais que qualquer discurso, Clara. Todos sabiam quem ela era.
E todos sabiam que ela ainda visitava a arena, como quem espera por algo que ainda não chegou. Um dia, a prefeitura anunciou que a reabertura da arena aconteceria com uma apresentação especial, em homenagem a Miguel. O evento seria televisionado, e o touro principal da noite seria nublado, o mesmo que havia ceifado a vida do jovem. A cidade parou. Muitos acharam cruel. Outros, simbólico. Os jornais estampavam manchetes como "O retorno do gigante negro" e "O touro mais temido da história volta à arena". O clima era tenso, misturado entre expectativa e inquietação. Quando Clara soube da notícia, não teve reação imediata. Apenas observou o jornal deixado sobre a mesa. Mas naquela noite, não dormiu. Escreveu vários bilhetes e os rasgou. Até que, enfim, desenhou uma estrela sobre uma arena. E abaixo dela, uma cadeira de rodas. Era sua decisão, ela estaria lá. Não como espectadora, mas como parte da história. E o que ninguém ainda sabia era que aquela noite marcaria não apenas a volta das touradas, mas também o nascimento de um acontecimento que mudaria tudo para sempre. A cidade se preparava como em tempos antigos. Faixas foram estendidas pelas ruas, a praça central enfeitada com flores vermelhas e amarelas, cores que representavam bravura e tradição. Artistas pintavam murais de Miguel em tamanho gigante, mostrando-o com o chapéu erguido e o olhar destemido. A grande homenagem foi anunciada como um evento histórico, e caravanas de cidades vizinhas confirmaram presença. O nome de Miguel voltava a ser reverenciado, mas agora cercado por uma atmosfera tensa e incômoda. O anúncio de que Nublado estaria de volta ao centro da arena causou controvérsia. O touro, agora com cicatrizes visíveis e o olhar sombrio, era tratado como uma espécie de lenda viva. Seu criador, pressionado, aceitar exibi-lo novamente, mas com uma condição: não haveria abate. Ele já provou o que tinha que provar, disse em entrevista. Ainda assim, a ideia de colocá-lo sob os olhos do público, revivendo a morte de Miguel, parecia mais provocação do que homenagem. Enquanto os preparativos avançavam, os pais de Clara foram convidados para a cerimônia. Maria recusou de imediato. Disse que não comemoraria a dor. Mas Clara, ao saber da proposta, não expressou oposição nem apoio. Naquela mesma tarde, saiu sozinha de casa em sua cadeira e dirigiu-se até a arena. Ninguém percebeu, exceto um funcionário velho que cuidava da limpeza do local. Ao vê-la ali parada diante dos portões, com o vento mexendo seus cabelos e os olhos fixos no centro da arena, ele se aproximou e perguntou: "Vai entrar?" Ela não respondeu. Apenas encarou o velho homem com tanta firmeza que ele, em silêncio, abriu o portão. No dia do evento, a arena estava lotada. As arquibancadas vibravam com aplausos e bandeiras. Discursos foram feitos, músicas tocadas. Mas no coração do povo havia mais dúvida que entusiasmo. E então, quando o momento da entrada do touro se aproximava, um sussurro percorreu as arquibancadas como um raio: Clara estava entrando na arena. Sozinha. Na cadeira de rodas. Silenciosa. Sem escolta. Sem medo. A multidão calou-se. E o tempo, ali dentro, pareceu parar. Nublado entrou pela lateral da arena como uma sombra viva. Seu porte era imponente, mais robusto e lento do que antes, mas ainda com aquele olhar penetrante que parecia atravessar tudo. Seus cascos batiam contra o chão com a força de trovões abafados, ecoando pela estrutura inteira. Os peões o conduziam com tensão nos ombros. Mesmo os mais experientes evitavam olhar diretamente nos olhos do animal. Havia algo nele que não se explicava. Não era apenas força, era uma presença que desafiava a lógica. Clara já estava no centro da arena. Sua cadeira permanecia imóvel, suas mãos repousavam no colo e o vento bagunçava os fios do cabelo. O vestido branco que usava tremulava levemente, e seus olhos estavam fixos na porta por onde Nublado sairia. Ela não tremia. Não piscava. Não fugia. Parecia saber exatamente o que fazia. Era como se sua alma tivesse feito esse trajeto 1000 vezes antes do corpo. E quando o touro finalmente apareceu, os dois se olharam pela primeira vez. Um silêncio absoluto caiu sobre a multidão.
O touro parou. Encarou a menina por longos segundos. Um movimento estranho percorreu seu corpo, não de ataque, mas de hesitação. Ele baixou a cabeça levemente, como quem reconhece algo. Clara então ergueu a mão direita, sem pressa, e estendeu os dedos em sua direção. O touro, num gesto que ninguém esperava, começou a andar. Não com fúria, não com impulso, mas com um passo pesado e ritmado, como se estivesse caminhando para reencontrar alguém do passado. Quando o nublado parou a poucos metros de Clara, abaixou a cabeça. As câmeras capturaram o instante exato em que seus olhos encontraram os dela. Então, lentamente, o animal deu mais 2 passos, encostou o focinho na mão estendida da menina, e deitou-se diante dela, como se rendesse, como se pedisse perdão, ou como se dissesse, eu lembro. Uma lágrima escorreu dos olhos de Clara. O público, atônito, não ousou fazer som algum. Naquele instante, todos souberam que estavam diante de algo que não poderia ser explicado, apenas sentido. Após o gesto de nublado, a arena permaneceu muda por longos segundos. Ninguém sabia como reagir. O comentarista da transmissão ao vivo hesitou, engolindo as palavras. O locutor oficial, emocionado, deixou cair o microfone. Era como se o tempo houvesse suspendido sua lógica. Aos poucos, algumas pessoas começaram a aplaudir, não por costume, mas por comoção. Não era um aplauso pela tourada, e sim pela entrega de 2 seres feridos que se reconheceram na dor, uma menina e um touro, vítimas do mesmo espetáculo. Nos bastidores, o prefeito da cidade se levantou em pânico. Aquilo arruinava todo o rito simbólico que esperavam construir em torno da retomada das touradas. Ordens foram dadas pelo rádio: tirem o touro, levem a menina para fora da arena. Mas ninguém se mexia. Era como se um pacto invisível mantivesse tudo congelado. Um dos seguranças tentou entrar pelos fundos, mas encontrou o portão trancado. Uma grossa corrente fora passada por fora e trancada com cadeado. Alguém havia selado a entrada. A cidade inteira estava assistindo, em casa ou nas arquibancadas. Quando se percebeu que a corrente era real, surgiram rumores: teria sido a própria Clara. Seus amigos? Ativistas? Pouco importava. O que importava era que, pela primeira vez em décadas, a arena havia sido interrompida por um ato de paz. A corrente no portão não era uma barreira de metal. Era um símbolo. Uma declaração. Um limite traçado entre o que a cidade costumava aceitar e o que não estava mais disposta a permitir. Enquanto isso, no centro da arena, Clara fechou os olhos por alguns segundos. Parecia ouvir algo que os demais não podiam ouvir. Talvez fosse Miguel. Talvez fosse ela mesma, reencontrando sua própria voz. Quando os olhos se abriram novamente, encararam as câmeras. Sua mão direita tocava ainda o focinho de nublado, e seus dedos desenhavam lentamente uma estrela imaginária no ar. O público, em pé, rompeu em aplausos, não por tradição, mas por rendição. Algo havia mudado. E nada mais seria como antes. Na manhã do evento, Clara havia despertado antes do sol nascer. O quarto estava envolto em silêncio, exceto pelo leve sussurro do vento entrando pela janela. Ela sabia que aquele dia teria peso. Sentia-o nos ossos, no ar, na pulsação acelerada do mundo. Mas não havia medo em seus gestos, havia propósito. Vestiu-se com calma, com a ajuda da mãe, escolhendo um vestido branco que pertencera à avó. Maria tentou argumentar, implorar para que ela não fosse. Mas ao olhar nos olhos da filha, entendeu que a decisão já estava selada. Não com palavras, com alma. Maria passou a manhã chorando baixo na cozinha, o rosto entre as mãos, enquanto Clara escrevia uma única frase em um bilhete: hoje, eu falo por Miguel. Dobrou o papel e o colocou no bolso. Em seguida, prendeu os cabelos com uma presilha em forma de estrela, presente do irmão no último aniversário. Desceu a rampa da casa com firmeza e empurrou sua cadeira pelas ruas da cidade, observando as bandeiras, os cartazes, os rostos ansiosos. Muitos viram-na passar. Alguns a seguiram em silêncio. Outros tiraram o chapéu. Ninguém ousou detê-la. Na arena, o clima era de espetáculo. Música alta,
buzinas, vendedores ambulantes gritando. Mas tudo isso se desfez como poeira quando Clara apareceu diante do portão. O guarda responsável, surpreso, hesitou. Ela ergueu o braço e apontou para o centro da arena com um gesto firme. Atrás dela, já se formava uma pequena multidão de jovens que a seguiam como se ela fosse uma espécie de farol. O guarda abriu passagem. Clara avançou. Era o dia de sangue, como chamavam informalmente na cidade, a retomada da tradição. Mas o que ninguém esperava é que aquele dia jamais veria sangue. Pelo contrário, veria redenção. A entrada de Clara transformaria tudo. Porque ali não haveria bravura, nem bravata, nem violência. Haveria silêncio, empatia, e uma conexão impossível de explicar. Enquanto a arena esperava sangue, Clara ofereceria luz. Quando Clara cruzou o portão da arena, um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes. Aquela menina, frágil aos olhos do mundo, avançava sozinha com sua cadeira de rodas, como se cada metro percorrido carregasse o peso de uma era. O chão batido parecia ecoar com cada giro de suas rodas. Era a mesma arena que havia testemunhado a queda de Miguel, e agora, testemunhava o renascimento de algo muito maior do que uma tradição. Era história em movimento. Era a alma encarnada. Do alto das arquibancadas, um silêncio absoluto tomou conta. As bandeiras deixaram de balançar, os gritos cessaram, os músicos baixaram seus instrumentos. Nem mesmo as crianças ousavam fazer barulho. Todos assistiam como se estivessem diante de algo sagrado. Uma criança começou a chorar baixinho. Uma senhora apertou um terço contra o peito. Um velho criador de touros tirou o chapéu e o apertou contra o coração. Aquela não era uma caminhada comum. Era um cortejo, de vida, de luto, de coragem e de amor. Clara não parou. Olhava fixamente para o centro da arena. Quando chegou, posicionou-se no mesmo ponto exato onde Miguel havia caído meses antes. Parou ali, imóvel, como se tivesse reencontrado um lugar que sempre foi seu. Ficou alguns segundos apenas respirando, como quem conversa com o chão. Então, lentamente, abaixou a cabeça, fechou os olhos e esperou. Ninguém sabia o que viria depois. Mas todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Algo que ultrapassava o entendimento. E então, as portas laterais se abriram, e nublado surgiu. Seu corpo imenso avançava com firmeza, mas seus olhos pareciam menos ferozes. Como se reconhecesse o momento. Como se compreendesse que aquela não era uma luta. Clara abriu os olhos e o encarou. Não havia medo neles. Havia entrega. Respeito. Verdade. Quando o touro começou a se aproximar, um suspiro coletivo percorreu a arena. E em silêncio, todos pensaram a mesma coisa, ela não está sozinha. Miguel está com ela. Assim que Nublado parou diante de Clara, a tensão do ar parecia prestes a explodir. Mas em vez de qualquer movimento brusco, o que se seguiu foi uma coreografia silenciosa entre duas almas feridas. Clara, com um leve gesto de esforço, moveu sua mão para fora da cadeira, inclinando-se até que seus dedos tocassem a areia da arena. Era a primeira vez, desde a morte de Miguel, que ela fazia aquilo. A areia ainda guardava a energia do passado, quente, viva, densa. Um campo sagrado de memória. Ao tocar o chão, Clara não apenas se ligava à arena, ela se ligava ao irmão. Aquele solo fora a última superfície que Miguel tocará em vida. Para ela, não era um lugar de horror. Era um elo. Uma ponte. Um altar. E ao fazer esse gesto, parecia oferecer a própria dor como forma de entendimento. O touro, parado à sua frente, observava em silêncio absoluto. Nenhum músculo em seu corpo tremia. Era como se soubesse que aquele instante não lhe pertencia, mas sim a ela. A câmera de televisão, que transmitia ao vivo, capturou um detalhe que ficaria marcado para sempre. A areia se colava aos dedos de Clara, e uma lágrima caía de seu rosto, misturando-se ao pó. Era uma cena singela, mas carregada de significados. Ao lado dela, Nublado finalmente abaixou a cabeça. As pessoas não acreditavam no que viam. Um touro,
conhecido pela selvageria, se rendia diante de uma menina sem voz. Era mais do que simbolismo. Era alma. Clara então ergueu sua mão suja de areia e a pousou sobre o rosto do touro. E ali, naquele breve toque, estava tudo: perdão, despedida, conexão, renascimento. O público rompeu em aplausos, mas logo o silêncio voltou, não por obrigação, mas por reverência. Quando Clara fechou os olhos novamente, muitos juram ter sentido o vento mudar. Outros disseram que viram, por um instante, uma estrela cadente cruzar o céu, mesmo em pleno dia. E todos, sem exceção, compreenderam que o espírito de Miguel ainda estava ali. Na areia. No ar. No gesto. No silêncio. Durante todo o encontro entre Clara e Nublado, havia um detalhe que hipnotizava quem assistia: os olhos dela. Não piscavam. Eram como faróis fixos, silenciosos, revelando uma alma que não temia mais a dor, que havia passado por ela e voltado transformada. Eram olhos que não pediam clemência, nem tentavam impor coragem. Apenas estavam ali, presentes, entregues. Como se dissessem: eu vejo você. E você pode me ver. Do outro lado, os olhos de Nublado também surpreendiam. Não carregavam fúria, mas sim um cansaço ancestral. Eram olhos que já haviam visto a selvageria humana de perto. Que sabiam o peso da morte e o sabor do medo. Mas ali, diante daquela menina de vestido branco, algo parecia desarmar o animal por completo. Ele não a via como ameaça, nem como presa. Via nela algo familiar, talvez o mesmo olhar que encontrara em Miguel antes de sua queda, o olhar de alguém que não queria vencer, mas apenas ser compreendido. A multidão estava petrificada. Pais apertavam seus filhos contra o peito, repórteres esqueciam de narrar, até os vendedores ambulantes haviam parado. Era como se os olhos de Clara tivessem alcançado todos ao mesmo tempo, atravessando a arena e invadindo os corações com uma verdade que não precisava ser dita. Era o tipo de olhar que só existe em quem sofreu demais, e mesmo assim, escolheu não o odiar. Um olhar que se oferece como espelho, e desafia quem o encara a mudar. E foi por isso que, ao fim daquele momento, ninguém conseguia piscar. Todos estavam mergulhados naquela troca silenciosa. Quando Nublado deu 2 passos para trás e abaixou completamente a cabeça, como em sinal de respeito, Clara fechou os olhos pela primeira vez desde que entrara ali. Era como se dissesse: está feito. E com esse gesto simples, mas monumental, ela deu início a uma nova era naquela cidade. Uma era em que olhar nos olhos, do outro, da dor, da verdade, tornava-se o primeiro passo para curar. Nublado respirava fundo. Seu peito subia e descia lentamente, como um tambor ancestral marcando o compasso de algo maior do que o momento. Aquela respiração, antissímbolo de ameaça e fúria, agora transmitia um tipo diferente de presença, a de um ser que, mesmo marcado pela violência, ainda era capaz de paz. O som era grave, ritmado, quase humano. Naquele instante, ele deixou de ser apenas um touro. Tornou-se um símbolo, um gigante negro que, por fim, respirava em paz. Clara escutava cada movimento com atenção. Os sopros quentes de Nublado passavam por sua pele como uma brisa vinda do outro mundo. Ela não se movia. Apenas permanecia ali, como se o silêncio e o ar entre os dois fossem uma ponte sagrada. A cada exalação do touro, ela sentia seu próprio peito se acalmar. Era como se os dois compartilhassem a mesma frequência, a mesma respiração, como irmãos de alma que haviam se reencontrado após uma longa travessia pelo sofrimento. A multidão, aos poucos, começava a se mexer. Mas não havia barulho. Não havia euforia. Era uma espécie de reverência coletiva, um respeito que não podia ser ensinado, apenas sentido. Muitos choravam. Outros apertavam as mãos uns dos outros, como se buscassem apoio para permanecer ali, testemunhando um milagre sem precedentes. Porque era disso que se tratava, da respiração do inimigo transformada em gesto de rendição. Da besta temida transformada em presença viva de compaixão. Então, Nublado deu um último suspiro profundo e, com esforço, deitou-se completamente ao lado de Clara. Aquela imagem percorreu o mundo em minutos. Não era apenas uma garota e um touro.
Era a vitória do afeto sobre a dor, da sensibilidade sobre a brutalidade, da alma sobre o instinto. E naquele momento, a arena deixou de ser arena. Tornou-se altar. E o gigante negro, outrora temido e odiado, agora descansava, finalmente, como quem encontra descanso no coração de quem jamais o julgou. Nublado permanecia deitado, com os olhos semiabertos, como se estivesse imerso em um estado de transe. Não havia tensão em seus músculos, nem alerta em suas orelhas. O touro que já havia provocado medo de centenas de homens agora estava ali, vulnerável, confiando plenamente em uma menina que sequer podia falar. Mas Clara falava com a alma, e o animal escutava. Porque, às vezes, o verdadeiro diálogo não está no som, mas na presença que se oferece sem exigência. O silêncio na alma do animal não era vazio, era plenitude. Ele havia se tornado parte de algo maior, algo que nem ele compreendia racionalmente, mas que o preenchia. Em algum nível profundo e inexplicável, Nublado parecia saber que não precisava mais lutar. Que sua história, tão marcada por violência e dominação, agora tinha outro rumo. Um novo sentido. Aquele silêncio, compartilhado com Clara, era o mais poderoso rugido que a arena já ouvirá. Clara baixou o rosto, tocou a areia ao lado do touro e desenhou uma curva com os dedos. Era uma espiral, o símbolo que Miguel usava quando falava de recomeços. Ela então ergueu o olhar para a arquibancada e, sem dizer uma palavra, apontou com o dedo sujo de areia para o céu. Não foi um gesto aleatório. Foi um chamado. Um lembrete. Um pedido. E naquele instante, uma brisa mais fria cruzou a arena. Muitos juraram sentir a presença de algo, ou alguém. Um sopro de alma. O eco de Miguel. A partir dali, ninguém ousou interromper o que estava acontecendo. Nem seguranças, nem organizadores, nem políticos. Era como se uma força invisível impedisse qualquer rompimento daquela comunhão. Pela primeira vez, o povo não era espectador de uma tourada. Era testemunha de um milagre íntimo. O silêncio que se instalara, tanto em Nublado quanto em Clara, era o tipo de silêncio que cura. Que sussurra verdades. Que ensina sem impor. E naquele dia, todos aprenderam algo que jamais esqueceriam. Enquanto Clara e Nublado permaneciam lado a lado, o mundo parecia suspenso. E foi nesse instante que a lembrança de Miguel atravessou a arena como um raio silencioso. Não era uma lembrança comum, daquelas que doem. Era uma memória viva, luminosa, como se ele estivesse ali, presente entre o som do vento e a poeira que flutuava no ar. Para Clara, a sensação era clara, ela não estava sozinha. Sentia o irmão ao seu lado, como nos tempos em que ele ajoelhava diante dela antes de uma apresentação, com aquele sorriso de mundo nos olhos. O público, em silêncio, começou a sentir também. Alguns se lembraram do menino que ajudava os outros peões antes das competições. Outros pensaram no garoto que levava doces para a irmã e a colocava no colo para que enxergasse melhor os touros nos treinos. Miguel era mais do que um peão, era o coração pulsante da cidade. E agora, sua ausência estava preenchida por uma presença mais forte do que nunca. Era como se ele soprasse, de algum lugar invisível, a cena que se desenrolava diante dos olhos de todos. Um garoto nas arquibancadas, de apenas 7 anos, perguntou à mãe. Mamãe, aquele touro é o anjo da menina? A mãe, em prantos, apenas assentiu. Porque naquela arena, pela primeira vez, um touro deixava de ser símbolo de luta para se tornar símbolo de reconciliação. A lembrança de Miguel flutuava por todos os cantos. E cada lágrima que caía era também um rito de despedida, uma aceitação, um ciclo que finalmente se fechava. Clara então tirou do bolso o bilhete que escrevera naquela manhã. Hoje, eu falo por Miguel. Com cuidado, o colocou sobre a areia, ao lado da cabeça de Nublado. O papel não voou. Ficou ali, imóvel, como se o chão da arena o acolhesse. Era um recado, não para os vivos, mas para aquele menino das estrelas. E todos souberam, ao ver aquele gesto, que o tempo da dor havia cumprido seu ciclo. Que agora, Clara carregava não mais o luto, mas o legado.
Clara permaneceu imóvel por alguns minutos, com os olhos fechados e a cabeça levemente inclinada, como se escutasse algo que ninguém mais conseguia ouvir. E talvez escutasse mesmo. Porque os gestos dela, desde o primeiro movimento ao entrar na arena até o ato de colocar o bilhete na areia, carregavam uma precisão e uma reverência que pareciam coreografadas por outra alma. Cada ação dela era, na verdade, uma tradução silenciosa do irmão. Miguel estava ali. Não com o corpo, mas nos detalhes. A maneira como ela tocava o solo era idêntica à forma como ele saudava a arena antes de cada entrada. O leve levantar da mão direita, a pausa antes do olhar profundo, tudo era reminiscência dele. Como se Clara tivesse estudado Miguel com tanto cuidado, por tanto tempo, que agora o interpretava com o corpo. Mas não era uma imitação. Era mais profundo, era encarnação. Era Miguel vivendo através dela, falando com o mundo pelos gestos que a voz nunca pôde pronunciar. Na plateia, uma das antigas treinadoras de Miguel começou a chorar de forma incontrolável. Ela sussurrou. É ele. Ela está fazendo os rituais dele. A notícia se espalhou entre os espectadores, que começaram a notar as repetições, os códigos, as reverências. Clara não era apenas uma figura tocante. Era um canal. Um eco vivo de uma alma que não havia partido por completo. E aquilo transformou o momento em um ritual coletivo de lembrança e transcendência. Pela primeira vez, uma arena celebrava a vida, não o domínio sobre a morte. Quando Clara levantou a mão esquerda e colocou-a sobre o peito, num gesto demorado e profundo, houve comoção. Era um gesto que Miguel fazia ao final de cada apresentação. E naquele instante, a cidade inteira compreendeu, Miguel vivia em cada gesto de Clara. E não era preciso gritar para ser ouvido. Bastava sentir. Bastava entregar. Bastava amar o suficiente para carregar o outro dentro de si. O que ninguém esperava naquela tarde era chorar. A arena estava preparada para gritos, para aplausos, para atenção, mas não para lágrimas. E, no entanto, quando Clara colocou a mão sobre o peito, em espelho ao gesto que Miguel fazia, um choro contido começou a se espalhar pelas arquibancadas. Era como se, subitamente, a cidade inteira lembrasse de tudo que nunca havia chorado. As mortes silenciosas, os lutos engolidos com orgulho, as palavras jamais ditas. Clara havia aberto, com seu silêncio, uma comporta invisível dentro de todos. Até mesmo os homens mais duros, criadores de touros, vaqueiros de mãos grossas e semblantes cerrados, deixaram escapar as lágrimas. Não era fraqueza. Era reconhecimento. Era como se o inesperado tivesse rompido a casca da tradição e tocado, enfim, o centro do que somos, frágeis. E ao lado deles, mulheres que haviam perdido filhos, irmãos ou maridos naquela mesma arena, choravam não de dor, mas de alívio. Como se finalmente alguém tivesse tido a coragem de devolver humanidade àquele espaço. Na tribuna, um repórter conhecido por sua frieza na cobertura de touradas abandonou o microfone. Deixou-o cair no colo e simplesmente chorou. Suas palavras falharam. E ali, sem narração, a imagem de Clara e Nublado deitados juntos no centro da arena tornou-se poesia pura. A lente da câmera tremeu, como se até o equipamento sentisse o peso da cena. Pela primeira vez, o inesperado havia vencido o roteiro. Não havia espetáculo. Havia verdade. E talvez, por isso mesmo, aquelas lágrimas fossem tão necessárias. Porque nem todos choravam por Clara. Choravam por si mesmos. Por seus silêncios. Pelas vezes que engoliram a dor e sorriram por fora. Choravam porque, ao verem uma menina sem voz transformar um touro em altar, entenderam que o amor, mesmo calado, pode ser a força mais estrondosa que existe. E que o inesperado, às vezes, vem não para destruir, mas para curar. Havia algo no ar que não podia ser nomeado. Uma sensação que transcendia o físico, o visível. Era como se a alma de algo, ou de alguém, estivesse passeando pela arena, sussurrando segredos antigos nos ouvidos de todos. Alguns sentiram um arrepio inexplicável. Outros fecharam os olhos e deixaram-se levar. Porque naquele instante, o que tomava conta do lugar não era mais comoção, nem piedade. Era a presença. Era o sopro da alma.
Clara continuava de olhos fechados. A mão repousava sobre o peito, e sua respiração seguia calma, sincronizada à de nublado. O tempo parecia suspenso. E foi quando o vento mudou. Soprou mais quente, mais firme, descendo das arquibancadas como um manto invisível. Seu vestido tremulou. A areia ao seu redor desenhou pequenos redemoinhos. E quem estava ali, com olhos e coração abertos, sentiu. Sentiu como se Miguel tivesse se abaixado ao lado da irmã, em silêncio, soprasse vida em sua coragem. O prefeito, que até então acompanhava o evento dos camarotes, ficou paralisado. Seus conselheiros murmuravam, pedindo que ele interviesse, que assumisse o microfone, que recuperasse o controle da cerimônia. Mas ele não conseguiu. Porque também sentiu o sopro. E pela primeira vez, em muito tempo, lembrou-se do dia em que assistiu Miguel carregar Clara no colo. A imagem lhe veio com uma nitidez assustadora, como se a alma do menino agora percorresse os cantos da cidade, relembrando o que era essencial. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Clara, que permanecerá em silêncio durante toda a vida, moveu os lábios. Nenhum som saiu. Mas quem estava próximo jura que ela sussurrou um nome. Miguel. Não era um milagre no sentido religioso. Era maior do que isso. Era a alma vencendo a carne. Era a voz do invisível encontrando o caminho para emergir. E naquele sopro de alma, a cidade compreendeu, com lágrimas nos olhos e o coração rendido, Clara não precisava falar. Porque o mundo inteiro, naquele momento, a ouvia. Quando o nublado deitou-se pela segunda vez, completamente rendido ao lado de Clara, foi como se o próprio tempo se ajoelhasse diante daquela cena. O mundo lá fora seguia, com carros, relógios, agendas e pressa. Mas dentro daquela arena, o tempo se curvou. Nada mais acontecia além daquilo. Era como se cada segundo esticasse suas costuras para caber toda a emoção do momento. A eternidade se espremia dentro de um instante, e todos sabiam disso. O touro, que já havia carregado em suas costas a imagem da violência e do instinto indomável, agora repousava com os olhos semicerrados, como quem encontra alívio após uma vida inteira em guerra. Seus flancos ainda subiam e desciam com lentidão. Clara, com a mão pousada sobre sua pele quente, permanecia imóvel. Ela não sorria, nem chorava. Era como se seu corpo tivesse se tornado extensão do silêncio que envolvia tudo. O corpo de nublado e o corpo dela não eram mais dois, eram um mesmo gesto. Nas arquibancadas, crianças se deitavam no colo dos pais. Muitos não compreendiam racionalmente o que viam, mas sentiam no fundo do peito que algo ali estava certo. Que aquele era o tipo de cena que os livros de história jamais conseguiriam traduzir com justiça. Um artista plástico, presente no evento, começou a desenhar compulsivamente em um caderno de bolso. Suas mãos tremiam. Mais tarde, contaria que jamais conseguirá reproduzir uma cena tão verdadeira, e que, mesmo assim, havia falhado ao tentar capturar sua grandiosidade. O tempo, que por tantos anos fora o relógio das touradas, dos aplausos, da contagem para a vitória ou para o abate, agora se rendia a outra lógica, a da entrega. E naquele silêncio absoluto, o tempo ficou quieto, respeitoso, reverente. Porque pela primeira vez, não havia pressa para o fim. Não havia troféu a ser erguido. Apenas uma menina e um touro, dois sobreviventes de um mundo cruel, parando o tempo com um gesto que nenhum espetáculo jamais poderia encenar. A imagem era simples, mas poderosa, uma menina de vestido branco, sentada em sua cadeira de rodas, com a mão pousada sobre a cabeça de um touro negro adormecido. Não havia sangue. Não havia violência. Não havia vitória no sentido tradicional. Mas havia algo infinitamente mais raro, verdade. Quando os fotógrafos presentes, muitos deles ali apenas por obrigação, revisaram suas câmeras, compreenderam o que haviam capturado. E em poucos minutos, a fotografia já cruzava fronteiras sem pedir permissão. Foi publicada primeiro em um jornal local com o título Clara e o Touro do Perdão. Em menos de uma hora, viralizou. Grandes redes internacionais disputavam os direitos da imagem, enquanto ativistas, artistas e até políticos começaram a compartilhá-la como símbolo de um novo tempo.
Em instantes, Clara se tornará um ícone, não da deficiência, não do luto, mas da transformação. Ela havia feito o que nenhum discurso, nenhuma campanha, nenhum manifesto conseguirá: tocar a alma coletiva. Enquanto a imagem corria o mundo, a cidade, ainda atônita, começava a se ver com outros olhos. O prefeito, pressionado pela repercussão global, declarou em entrevista que a arena jamais será a mesma. Um canal de televisão exibiu um especial sobre Clara e Miguel. E nublado, o touro que antes representava a morte, passou a ser chamado de guardião de Clara nos noticiários. Era como se, de repente, todos tivessem acordado de um sono longo, e vissem, pela primeira vez, a crueldade que chamavam de tradição. Mas para Clara, a imagem não era um troféu. Era apenas um reflexo. Algo que escapou por segundos de uma verdade que ela já carregava em silêncio há muito tempo. Quando, à noite, sua mãe mostrou a manchete estampada no celular, Clara olhou fixamente para a tela. Depois, apontou para o céu pela janela do quarto. E com os dedos, desenhou no ar uma estrela. Porque para ela, aquilo tudo era apenas isso, uma conversa entre almas. E o mundo, enfim, estava ouvindo. Poucos dias após o acontecimento, os principais canais de televisão do país disputavam, de forma frenética, o direito de entrevistar a família de Clara. Mas a menina recusava todos os convites. Não era por medo, nem timidez, era por fidelidade ao silêncio que sempre a definiu. A verdade dela não cabia em microfones ou roteiros jornalísticos. Ela falava com o olhar, com o gesto, com a presença. No entanto, algo mudou quando uma jovem repórter, chamada Lara, escreveu uma carta à mãe de Clara. Na carta, Lara dizia que também tinha um irmão, e que, ao ver Clara e nublado na arena, chorou como nunca havia chorado diante de uma matéria. Não quero contar a sua história, Clara. Quero escutar. Essa carta chegou às mãos da menina. E pela primeira vez, ela respondeu com um gesto claro, assentiu com a cabeça e escreveu em seu caderno: ela pode vir. Só ela. A entrevista não seria no estúdio, nem em frente às câmeras. Seria no quintal de casa, sob uma árvore onde Miguel costumava brincar. Lara chegou com apenas uma câmera e um gravador desligado. Passaram 2 horas em silêncio. Depois, aos poucos, Clara mostrou seus bilhetes, seus desenhos, suas lembranças. E em determinado momento, pediu que Lara colocasse a mão sobre o coração dela. A repórter obedeceu, emocionada. Clara então desenhou um círculo no ar e, dentro dele, escreveu com os dedos invisíveis: tudo ainda está aqui. Aquela foi a única resposta que Lara precisou. Entendeu que a história não era sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi sentido. A matéria foi ao ar uma semana depois, com o título: Clara, a menina que ensinou o mundo a ouvir o silêncio. Não havia narração dramática, nem trilha sonora exagerada. Apenas imagens delicadas, gestos, frases curtas. E, ao final, a câmera mostrando Clara observando as estrelas no quintal. A repercussão foi ainda maior do que a imagem da arena. Porque agora, o mundo não via apenas a cena, via a alma por trás dela. E entendia, enfim, que Clara não queria fama, nem vingança. Queria só que escutassem aquilo que sempre esteve ali, bem diante dos olhos. A entrevista de Clara gerou algo que nenhuma campanha organizada jamais havia conseguido, uma revolta silenciosa, mas profunda. Não era uma rebelião de cartazes ou discursos inflamados. Era um levante interior, que nascia dentro de cada espectador ao se ver diante daquela verdade bruta, delicada e impossível de ignorar. Milhares de pessoas, em cidades grandes e pequenas, começaram a questionar, de forma inédita, o sentido daquilo que por tanto tempo haviam chamado de tradição. Nas redes sociais, surgiram movimentos espontâneos, #ComClara, #Silêncio que Fala, #Nem Mais Uma Tourada. Jovens, adultos e até antigos defensores das arenas começaram a compartilhar relatos de como a história da menina havia os transformado. Alguns contavam que pararam de frequentar touradas após anos de paixão. Outros diziam que nunca haviam chorado diante de uma reportagem, até Clara. Era uma revolta que não incendiava prédios, mas incendiava consciências. Na cidade de Clara, os impactos foram ainda mais visíveis.
A próxima tourada, já programada para dali a 2 meses, foi oficialmente cancelada. O criador de Nublado anunciou que o animal seria aposentado e viveria em liberdade em sua fazenda, não por obrigação, mas por gratidão. E mais, outros criadores seguiram o exemplo. Peões se recusaram a se apresentar. Veteranos disseram que haviam perdido o gosto pela arena. E tudo isso aconteceu sem uma palavra de protesto dita por Clara. Apenas com o que ela representava. No centro disso tudo, estava uma menina que jamais pedirá nada. Que jamais exigirá justiça. Que apenas oferecerá seu silêncio com coragem e ternura. E foi exatamente isso que causou a verdadeira revolta, não o grito de fúria, mas o gesto de paz. Porque os corações, uma vez tocados, não voltam a dormir no mesmo ritmo. E naquele momento, um novo tempo começava, um em que o amor, a empatia e a escuta voltavam a ser mais poderosos do que qualquer tradição ensanguentada. Após os acontecimentos na arena e a onda de comoção que se espalhou pelo país, Clara tornou-se, inevitavelmente, alguém diferente. Mas não no sentido da fama, ela jamais buscou reconhecimento. A mudança era mais íntima, mais essencial. Pela primeira vez, ela parecia habitar plenamente seu corpo, como se tivesse reencontrado a si mesma naquele momento de entrega total com o Nublado. A menina que antes se movia com cautela e se escondia nas sombras do luto agora caminhava pela cidade com uma aura que inspirava silêncio e respeito. Os vizinhos, antes cuidadosos em excesso, agora a cumprimentavam com o mesmo natural respeito que se reserva a um ancião sábio. Crianças começaram a imitá-la, desenhando estrelas nos muros e nas folhas das árvores. Um grupo de jovens fundou uma ONG com o nome Alma Clara, voltada à defesa dos animais e à inclusão de pessoas com deficiência. O nome dela virou símbolo, mas sua presença seguia serena, firme, humilde. A nova Clara era a mesma, mas com a alma despida de medo. Dentro de casa, os gestos mudaram também. Maria, a mãe, passou a sorrir mais. Havia algo de leve no ar, como se o luto houvesse cedido espaço à lembrança viva de Miguel, sem peso, sem nó na garganta. Clara passava as tardes no quintal, cuidando das plantas com as mãos, e à noite escrevia cartas que nunca enviava, a maioria, endereçada ao irmão. Um dia, escreveu: Miguel, você viveu dentro de mim quando tudo parecia apagado. Agora, eu vivo por nós dois. Na escola, os professores não sabiam mais como avaliá-la. Ela não respondia às provas como os outros, mas suas redações desenhadas, seus cadernos ilustrados, e os gestos que fazia em sala, diziam mais do que qualquer nota. Foi nessa fase que um escritor, impressionado com sua história, a visitou. Sentaram-se sob a árvore do quintal, e ele lhe perguntou: O que você quer ser, Clara? Ela desenhou uma estrela e, ao lado, um livro. Quer contar histórias? Ele arriscou. Clara assentiu. E foi assim que a nova Clara começou a nascer, não apenas como símbolo, mas como narradora. Como ponte. Como memória viva de tudo que é possível quando se escolhe sentir em vez de reagir. A repercussão da história de Clara não ficou restrita à sua cidade natal. Em pouco tempo, parlamentares, juristas e ativistas começaram a discutir, em nível nacional, a regulamentação definitiva do fim das touradas no país. Não era a primeira vez que esse debate surgia, mas nunca antes tivera um símbolo tão poderoso, tão incontestável. Os que defendiam a tradição viram-se, pela primeira vez, sem argumentos. Porque não se tratava mais de razão contra paixão, tratava-se de humanidade contra a repetição cega. Um projeto de lei batizado de Lei Clara Miguel foi proposto no Senado com apoio transversal. Propunha o fim definitivo das touradas como espetáculo público e a conversão das arenas em centros culturais, educativos e de proteção animal. Muitos ficaram surpresos com a rapidez do movimento, mas os políticos sabiam, o país inteiro estava observando. Mais do que isso, estava sentindo. E contra um sentimento coletivo de despertar, não há voto contrário que se sustente. Algumas cidades resistiram, tentando manter seus calendários de eventos. Mas o boicote popular foi avassalador. Artistas se recusaram a se apresentar, patrocinadores se retiraram, os bancos culturais congelaram recursos.
E em todas as entrevistas, a mesma imagem voltava, a de Clara com nublado. Não havia necessidade de palavras. Aquela cena já era um discurso completo. Um argumento eterno. Enquanto Paris se movia, Clara seguia sua rotina com a mesma tranquilidade de antes. Evitava a imprensa, não dava entrevistas, mas acompanhava tudo pelos olhos da mãe e pelos bilhetes que recebia de escolas, centros de reabilitação, e até de criadores de touros que haviam mudado sua forma de ver os animais. Um dia, ao final de uma reportagem, um jornalista perguntou: "Será o fim das touradas?" E a matéria fechou com a imagem de Clara desenhando no chão uma espiral, o símbolo do recomeço. Porque, mais do que um fim, o que ela havia inaugurado era um novo começo. Meses após o fim das touradas, a velha arena que um dia fora palco de tragédias, glórias e gritos, agora permanecia de portas abertas, mas em silêncio absoluto. Nenhum touro pisava mais naquele solo em busca de fuga. Nenhum homem ali entrava para provar força. O chão de areia, antes marcado por sangue e cascos em disparada, agora era varrido apenas pelo vento e pelos passos lentos de visitantes emocionados. A arena não havia sido demolida. Fora ressignificada. No centro dela, mantiveram intacto o círculo onde Clara e Nublado haviam se deitado. Um artista local esculpiu, no chão, a espiral de Clara em bronze, marcada entre dois nomes, Miguel e Nublado. Não como homenagens, mas como pontes entre mundos, o humano e o animal, o visível e o invisível, o ruído e o silêncio. Ali, diariamente, crianças em excursão sentavam-se em roda para ouvir histórias contadas por educadores, sobre empatia, sobre transformação, sobre coragem sem violência. No alto das arquibancadas, ninguém mais gritava. Mas ainda havia lágrimas. Muitos sentavam-se ali só para observar. Para lembrar. Para pensar. E em silêncio, muitos compreendiam coisas que nunca haviam se permitido sentir antes. A arena, ironicamente, tornará-se um santuário da escuta. Um lugar onde o silêncio falava mais alto do que qualquer espetáculo. Era como se Clara tivesse deixado ali não apenas um gesto, mas uma vibração. Algo eterno. Certa tarde, Maria levou Clara novamente à arena. Sozinhas. Entraram sem alarde. A menina parou diante da espiral de bronze e tirou do bolso um novo bilhete. Deixou-o sobre o chão, como havia feito antes. Não dizia muito, apenas: "Onde não há mais grito, pode nascer o entendimento." Elas se abraçaram ali mesmo, no centro do passado. E saíram caminhando lentamente, sem aplausos, sem testemunhas, mas com a certeza de que o silêncio que restaura é mais forte do que qualquer história que grita. Clara nunca recuperou a fala. E não precisava. Porque ao longo de sua vida, aprendeu a dizer o que muitos jamais conseguiriam com palavras. Seu silêncio não era ausência, era presença total. Uma escuta absoluta. Ela ensinou ao mundo que a voz verdadeira não está nas cordas vocais, mas no gesto que carrega a verdade, na escolha de não ferir, na coragem de enfrentar sem levantar armas. A voz de Clara era sua alma pulsando em gestos lentos, em olhares firmes, em mãos que tocam sem dominar. A história dela foi estudada em escolas, recontada em livros, adaptada para peças de teatro e, anos depois, para o cinema. Mas Clara jamais subiu ao palco. Preferia assistir do fundo da plateia, de onde podia sentir sem ser observada. Quando lhe perguntavam se sentia orgulho de tudo que havia feito, ela respondia com um bilhete simples: "Eu só fui eu." Miguel me ensinou a continuar. E esse era o segredo, ela não fez nada para mudar o mundo. Ela apenas foi fiel a quem era, e o mundo, finalmente, parou para escutá-la. Nublado viveu seus últimos anos em paz, em uma fazenda onde crianças podiam conhecê-lo, desenhá-lo e aprender com sua história. Morreu velho, cercado de cuidados. E Clara foi até ele no dia em que partiu. Sentou-se ao seu lado, em silêncio, e desenhou uma última estrela no chão. Era um adeus sem dor, apenas gratidão. Porque em Nublado, ela havia descoberto que até os monstros que nos ferem podem também ser espelhos daquilo que precisa ser curado. Clara morreu velha, com cabelos brancos e olhos ainda luminosos. Nunca deixou de escrever, de desenhar,
de escutar. Ao seu lado, quando partiu, havia uma caixa com todos os bilhetes que escreveu ao longo da vida, inclusive o primeiro, escrito logo após a morte de Miguel. Era um bilhete pequeno, dobrado muitas vezes, já desbotado. Nele estava escrito: "Se eu não puder falar, vou sentir mais forte." E foi isso que ela fez. Com a voz que nunca precisou gritar, Clara ensinou o mundo a ouvir o que havia deixado de escutar, a alma.